Fala, meus levados, tudo bem? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como a gente consegue se organizar, manter essa empolgação e esse ânimo para tocar e como estudar e evoluir no violão. E quando a gente fala em estudo, a gente fala em criação de hábito, um novo hábito que está sendo aderido à nossa rotina, principalmente para você que está começando a aprender o violão e quer transformar isso num hábito, né? E para começar desde o início mesmo, eu queria trazer para vocês a definição do que é estudar e o que é evoluir. Então, segundo a definição do dicionário Michaelis, estudar é observar algo ou alguém atentamente, analisar. Então você pode perceber que nas definições aparece análise e atento, ou seja, você vai parar por um determinado momento para fazer uma análise sobre o assunto que você está fazendo de maneira atenta. E a primeira dica que eu te dou para a gente conseguir manter a atenção ao longo dos estudos é parar tudo que está fazendo de outras tarefas, seja mexer no celular, seja, sei lá, qualquer outra coisa que você esteja fazendo, é se atentar somente ao que você estiver fazendo de estudo naquele momento. Parar de mexer nas redes sociais e seguir na tarefa somente fazendo aquilo, tá bom? Então vamos para a definição da segunda palavra, que é evoluir. E evoluir é o que a gente simplesmente quer. Segundo a definição do dicionário Michaelis, a palavra evoluir é passar por uma série progressiva de transformações, ou seja, há estágios a cumprir. Não dá para você pular estágios. Eu costumo pensar muito na analogia que o Rubem Alves faz. O Rubem Alves é um educador, psicanalista, filósofo, professor emérito da Unicamp, muito importante na educação, que ele costuma fazer uma analogia com as cebolas. Imagine que os anéis da cebola são mundos. E a gente, para conhecer esses mundos, a gente precisa passar de um anel para o outro. E ele fala que conhecer é ir comendo o mundo. A gente só pode ir para o segundo anel, depois comer o primeiro, e para o terceiro, depois comer o segundo, e assim por diante. E quando a gente come essa coisa, ela passa a fazer parte do corpo da gente, passa a fazer parte do mundo da gente. Então é preciso ter essa calma também no adquirimento das informações. Não sei nem se existe adquirimento. Adquirescência? What? Ao adquirir essas informações. Ao adquirir essas informações. Então a segunda dica é, vá com calma, adquira informações de pouco em pouco. Não fique muito ansioso em adquirir informações, né? Porque hoje em dia, com a era digital, a gente está muito acostumado a ficar rolando o feed lá. E pode perceber uma coisa, se a gente ficar uma semana ali mexendo em qualquer rede social, na semana que vem a gente não vai se lembrar nada das informações, do que aconteceu, vai ser só informação perdida. Então é perigoso, com o excesso de informações, a gente acabar ficando frustrado. Portanto, uma coisa de cada vez. E quando a gente fala em estudo, a gente fala em criação de hábito, um novo hábito que está sendo aderido à nossa rotina. E para falar disso, para falar sobre isso, eu separei 5 dicas de um livro chamado O Poder do Hábito, que eu vou deixar aqui também para vocês, quem quiser dar uma conferida, do Charles Duhigg. Ele traz algumas informações para a gente de como que é formado de maneira científica alguns hábitos, né? Como que eles precisam ser trabalhados para que isso se insira na nossa rotina. Então, bora lá para as dicas. E a primeira dica é, crie uma rotina fácil de cumprir. Justamente com o que a gente estava falando aqui, com excesso de informações, a gente quer colocar um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas para o cérebro isso não é nada bom. A gente precisa fazer uma etapa por vez. Então não adianta eu falar que eu vou estudar 3 horas por dia se eu nem tenho essas 3 horas por dia. E também, para quem está começando no instrumento, o que eu aconselho é estudar no máximo assim 10 minutos por dia para você ir criando o hábito. Claro que você pode estudar mais também, mas para você ir criando o hábito e também não colocar uma pressão absurda sobre uma tarefa nova que você está aprendendo, é ir começando com 10 minutos e depois, com o tempo, quando for criando esse hábito, você expandindo esse tempo de pouco em pouco, mas 10 minutos é o suficiente. Dica número 2, deixe o gatilho claro. O que significa deixar o gatilho claro? Quando você tem um gatilho, está engatilhado alguma coisa, é que ela já está ali muito perceptível, para você só apertar o gatilho e a coisa acontecer, né? Então o gatilho é eu deixar o violão à mostra, por exemplo. Meu violão ele sempre fica à mostra aqui no meu quarto, então eu deixo ele aqui. E por mais que eu não queira, eu tenho que tocar violão porque ele tá aqui à mostra. Se eu deixar ele na capa guardado ali, eu vou pensar, putz, mas ele tá na capa guardado, vou ter que tirar ele da capa. Depois que eu tocar, vou ter que colocar na capa de novo, colocar no lugar. Agora, se ele já estiver ali à mostra, é só você pegar, tocar e já era. Tem muitos dias que eu não tô afim de estudar, que eu não tô afim de fazer nada também, que eu
inevitavelmente acabo tocando violão, porque eu tenho aqui no meu quarto 5 violões assim à mostra, então eu consigo pegar os violões qualquer hora que eu quiser. Então, por mais que eu não queira, eu toco violão o tempo inteiro também. Dica número 3, estabeleça uma rotina. A rotina é a resposta que você vai dar a esse gatilho visual. E aí eu queria pedir também para vocês, e uma coisa que eu uso bastante, que eu vou até mostrar num vídeo aí que vai estar passando, é deixar seus períodos que você pode estudar, que você tem tempo para estudar, anotado já na semana. Pô, aqui eu vou ter 10 minutos para estudar nesse intervalo da noite, eu vou conseguir estudar de manhã só, vou conseguir estudar em tal período. Então eu costumo fazer essas anotações, porque eu sou uma pessoa muito esquecida e aí eu preciso anotar. Eu anoto ou no papel ou no Google Agenda também, que já me manda o lembrete. Então eu consigo ter isso de uma maneira muito mais organizada. E para vocês verem, eu trouxe aqui uma pesquisa científica que fala sobre esse processo da memorização no cérebro e como que ele é formado, como que a repetição ajuda a gente a formar novas conexões neurológicas. E eu vou dar uma coladinha aqui e ler junto com vocês. Segundo o estudo de 2021 realizado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e apoiado pelo também norte-americano Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos, IDERRAME, mostra como a consistência e a rotina mudam a nossa capacidade neurológica de aprender. E olha isso, sobretudo aliada a fazer pequenas pausas, isso mesmo, fazer pequenas pausas entre o estudo também ajuda a gente a fixar mais o conhecimento. Não sei se você já teve essa experiência, mas se você está tocando algum acorde ali que está super difícil, aí você dá uma pausa e depois volta e parece que aquilo magicamente se resolveu. É justamente isso. Esse estudo pesquisou isso e comprovou cientificamente que dar pequenas pausas entre os nossos estudos ajuda. Então, se você tem ali 10, 20 minutos para estudar, tenta dar pequenas pausas entre eles, que vai ajudar muito a sua coordenação motora a dar uma resposta para o seu cérebro entender melhor essas questões. E se você quiser conferir a pesquisa, eu vou deixar ela no link aqui abaixo para você ler ela completinha e com todas as informações. Dica número 4, se dê uma recompensa. Após concluir uma tarefa, se dê um mimo, se dê uma recompensa. Não precisa ser necessariamente um presente da Shopee ou um lanche do McDonald's, mas você pode também criar conexões neurais sem gastar um centavo. E eu vou te mostrar como. Se você trabalha e não tem muito tempo para estudar, por exemplo, você só tem 10 minutos por dia, isso daí já é muito suficiente. Eu garanto para você que dá certo. E se a sua rotina é muito doida também, o que você pode fazer? Você pode ajudar seu cérebro a encaixar o estudo do violão ali juntamente para ser uma coisa prazerosa também. E é o seguinte, vamos supor que você trabalha desde manhã e volta para casa 7, 8 da noite. Antes de você tomar o banho da recompensa aí do herói, da heroína, o que você faz? Chega em casa, lava a mão, né, também para não tocar com a mão suja no violão. Aí você vai e toca 10 minutos de violão com um timer. Isso é importante também, que é uma das dicas. Você toca 10 minutos de violão e aí depois a sua recompensa vai ser o banho, que aí vai ser a hora de você relaxar, a hora de você descansar. Então o seu cérebro vai começar a associar essa tarefa de tocar violão com essa recompensa positiva que você tem depois. Então isso é super importante. E a segunda dica que eu te dou também é tocar violão com timer. Isso é imprescindível, tocar com timer. Porque o que acontece? Quando você escova os dentes, por exemplo, e usa uma pasta de dente que não tem espuma ou um shampoo que não tem espuma, parece que você tá sujo, né? Não sei se você já passou por essa experiência, mas não dá essa recompensa para o seu cérebro entender que aquilo foi limpo. Cientificamente, a espuma ela não é necessária para que os dentes estejam limpos. Mas a gente não tem essa sensação. E o timer, ele justamente proporciona isso, que a gente termine a tarefa e tem essa recompensa mental de que a tarefa foi finalizada. E para se somar isso, se vier a recompensa de um banho, por exemplo, vai ser uma coisa maravilhosa. Então é isso, é uma maneira de você ajustar isso à sua rotina. Dica número 5, acredite na mudança e seja persistente. Acreditar na mudança é fundamental para que a gente coloque um hábito novo na nossa rotina. E não é uma coisa fácil que vem do dia para a noite, né? Existe uma pesquisa científica que eu vou deixar para vocês disponível aqui embaixo também, que leva em média 66 dias para que a gente crie um novo hábito.
Porém, uma observação importante que como é uma pesquisa, foi variáveis de muitas pessoas. Então, algumas pessoas levaram menos tempo, outras pessoas levaram mais tempo. Para vocês terem uma ideia, o mínimo foi de 18 e o máximo foi de 254 dias. Porque, claro, somos pessoas diferentes, hábitos diferentes também, que eles fizeram essa medida da pesquisa. Então vai variar bastante, mas 66 dias eu acho que é uma média boa para a gente ter aí como um termômetro, né, para a instalação de um novo hábito. E a gente tem que ter isso em mente, que cada pessoa é uma pessoa, então para a gente criar uma rotina vai ser um processo diferente para cada um. Porém, o que a gente precisa fazer fundamentalmente para que isso aconteça é acreditar que essa mudança é possível e seguindo essas dicas que vai dar super certo. E aí a outra coisa também é para vocês anotarem essas dicas, eu vou deixar o resumo aqui para vocês já começarem a criar esse novo hábito de tocar violão e de estudar violão de uma maneira organizada e que você consiga evoluir. E essa ideia que eu tô falando aqui para vocês não é uma ideia de coach, de método, de aprenda violão em 15 dias, em uma semana. É para você aprender o violão real, realmente, assim, sem ser nesse mundo que a gente está aqui da internet ou das informações super rápidas. É de uma maneira que a gente consiga aplicar dentro de um mundo capitalista que a gente precisa trabalhar e fazer outras coisas além de ter o nosso tempo de lazer também, o nosso tempo de estudo. E é isso, aliar essas coisas para a gente conseguir pensar de uma maneira clara e objetiva em como fazer isso, porque também não é uma coisa 100% óbvia às vezes, né? A gente pensa que é só sentar e estudar, mas precisa ter organização também para sentar e estudar. E é legal ter algumas dicas de como fazer isso, tá bom? E é isso, muito obrigado. Espero que você evolua bastante no violão. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, se inscreva no canal, porque foi bem trabalhoso fazer a edição e fazer as pesquisas também. E muito obrigado e até a próxima aula. Tamo junto!